Sabe quando a gente pensa em Constituição, o que vem à cabeça? Provavelmente aquele livrinho de regras de um país, certo? Mas e se a coisa for muito, mas muito mais complexa? Para alguns dos maiores pensadores da história, uma Constituição é bem mais do que isso. Hoje a gente vai explorar umas ideias bem surpreendentes sobre o que realmente define o coração de uma nação. Pois é, quando se fala em Constituição, a imagem que aparece é quase sempre a de um documento sério, formal, talvez até meio chato de ler. Mas será que é só isso mesmo? Olha, dependendo de para quem a gente pergunta, a resposta pode ser totalmente inesperada. Então, bora mergulhar nas ideias de 4 figuras que foram chave nesse debate. E eles deram respostas assim radicalmente diferentes para essa mesma pergunta. Cada um deles oferece um jeito único de olhar para o que de fato sustenta um país. Ok, vamos começar essa viagem. Nosso primeiro pensador é o Ferdinand Lassalle. Ele chega com uma ideia que ele chama de conceito sociológico. E para ele, uma constituição de verdade não nasce numa folha de papel, não. Ela nasce na própria sociedade. A ideia do Lassalle é que a constituição real é a soma dos fatores de poder que existem de fato. Pensa bem, quem é que tem o poder econômico? Quem tem influência social de verdade? Quais são as forças políticas que mandam no jogo? A Constituição que está escrita, para valer alguma coisa, precisa ser um espelho fiel dessa realidade. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. O Lassalle dizia que se a Constituição escrita não reflete quem realmente manda na sociedade, ela não passa de uma folha de papel. É um jeito bem forte de dizer que a lei, sem o poder de verdade para bancar ela, não significa nada. Agora, a gente vai para uma visão completamente diferente. Com Carl Schmitt, a gente tem o conceito político. Aqui a Constituição não é um espelho, um reflexo, ela é um ato de criação. O Schmitt enxergava a Constituição como uma grande decisão política. Não é sobre descrever o que a sociedade é, mas sobre declarar o que ela vai ser. É um ato de pura vontade, sabe? Um momento em que o povo define como vai ser sua vida política, estabelecendo a forma do Estado e os direitos que são essenciais. E aqui vem uma das ideias mais instigantes do Schmitt. Ele dizia que nem tudo que está lá no texto é constitucional de verdade, no sentido mais profundo. A Constituição material, que é a que importa, são essas grandes decisões, direitos fundamentais, a estrutura do poder. O resto, que ele chama de Constituição formal, são só outras leis que por acaso foram parar no mesmo documento, mas sem aquele peso, sem aquela importância vital. Bom, isso nos leva ao nosso terceiro gigante, o Hans Kelsen, e a visão dele que é puramente jurídica. O Kelsen meio que queria limpar a bagunça da sociologia e da política e olhar para a Constituição como uma norma pura, limpa. Para Kelsen, a Constituição não descreve a realidade nem uma decisão política. Ela é um dever ser, ou seja, ela é a norma suprema que diz como o Estado e a lei devem funcionar. É como se fosse a planta baixa, o projeto lógico de todo o sistema de leis de um país. Isso nos leva à sua famosa pirâmide de normas. É bem visual. Lá no topo, soberana, está a Constituição. Todas as outras normas, tipo leis e regulamentos, ficam embaixo. E elas só são válidas se estiverem de acordo com a norma que está acima delas. É a Constituição que dá validade para o sistema inteiro, criando uma hierarquia bem clara e organizada. Então, vamos resumir para ficar claro. Para o Lassalle, a Constituição é um espelho da realidade. Para o Schmitt, ela é um decreto, uma decisão. E para o Kelsen, ela é uma pirâmide, a norma que sustenta tudo. São 3 metáforas bem poderosas para 3 jeitos de ver o mundo. Mas e se a resposta não for uma coisa ou outra? E se for uma mistura de tudo isso? É aí que entra o conceito cultural, ou de constituição total, do Meirelles Teixeira. Essa perspectiva defende que uma Constituição é muito mais do que só um desses aspectos isolados. Ela é um fenômeno cultural total, o resultado daquela mistura complexa entre os fatores sociais do Lassalle, as decisões políticas do Schmitt e a estrutura de leis do Kelsen. Em outras palavras, a Constituição não é só um espelho, ou só um decreto, ou só uma planta baixa. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Ela reflete quem uma sociedade é, declara o que ela quer ser e, de quebra, estabelece as regras de como chegar lá. Então, no fim das contas, o que é uma Constituição? É um espelho, uma decisão ou um projeto? A questão final, talvez, não seja qual dessas visões está certa. A pergunta de verdade é: será que a Constituição de um país consegue ser todas essas coisas ao mesmo tempo? Ela consegue refletir a realidade, representar uma vontade clara e ainda funcionar como um guia para o futuro? Talvez aí é que esteja o segredo de uma nação que realmente funciona. Fica aí a reflexão.